Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 487. Que eu não penso em guardá-lo pra mim, como fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 23 de novembro de 2025 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Maria, Gabriela, Cristiano, Nadson, Lúcio, Júlio e Juliana, de Urandi, Bahia. Adriana e Franci, de Candiba, Bahia. Lucas Fernandes, de Licínio de Almeida, Bahia. Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo. Marcos Paulo, de Picos, Piauí. Jocilei, de Pindaí, Bahia, e Daniel, de Alfenas, Minas Gerais. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Esse é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, calmo e alegre. Quero ver teus filhos como o Senhor mesmo os vê, e ver somente o bem em cada pessoa que passar pelo meu caminho. Feche meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha a minha alma, e que meu espírito viva só de paz. Que eu seja tão bom e alegre, que todos que de mim se aproximarem, sintam a tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, e que no decorrer deste dia, eu a todos revelo o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra escárnio. O escárnio é gozação e via de regra do coletivo, quem cresceu na nossa terra sem justo motivo. Aumentou o desprezo e a afronta contra toda a ordem moral, que o mundo já não suporta, pois sempre flerta com o mal. Quem defende os princípios e aqueles valores de sempre, dê sua reputação rolar por entre os escombros e mentes. É jogado na lama sem qualquer consideração, pela ideologia que inflama e que abraça a deturpação.
Quem escolheu o certo no visto vira alvo dos locutores do inverso, que jogam o outro no lixo e ainda cobram pelo ingresso. Ao doutor das meias-verdades a zombar e tecer seu enredo, e com sua régua de maldade projetando o mau segredo. Certa militância palminhas bate, faz coro com quem não presta, despreza o justo que combate, ajuda o fariseu em sua festa. Destroem a lei natural com teorias mirabolantes e desprezam a virtude nas leis para nada ser como antes. A verdade vira mentira e o certo vira errado, mas a profecia já previa essa falsa operação que lança escárnio à verdade e rejeita toda correção. Se afaste daquele que zomba, pois seu escárnio se alia ao mal. Prefira a verdade que ronda, escondida no amor fraternal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, a Igreja celebra a memória de Santa Felicidade de Roma. É importante notar que essa Santa Felicidade de Roma não é a mesma Santa Felicidade que é celebrada juntamente com Santa Perpétua, mártires de Cartago, no norte da África, cuja festa é em 7 de março. Essa outra Santa Felicidade era conhecida por sua firmeza na fé e por atrair muitas pessoas ao cristianismo, o que incomodou os sacerdotes pagãos romanos. Felicidade era uma viúva rica que vivia em Roma durante o século II d.C., por volta de 165 d.C., sob o reinado do imperador Antonino Pio. Eles a acusaram e a caluniaram perante o imperador, que delegou o caso ao prefeito de Roma, Públio. Públio tentou persuadir Felicidade a renunciar à sua fé, primeiro com palavras suaves e depois com ameaças, mas ela permaneceu inabalável. Ela exortou seus filhos a não cederem, dizendo: olhai ao céu, onde Jesus Cristo e todos os seus santos vos esperam. Sede fiéis em seu amor e lutai corajosamente por vossas almas. O juiz, vendo a firmeza da mãe, sabendo que ela era mãe de 7 filhos, convocou os 7 filhos, um de cada vez, buscando quebrá-los individualmente. No entanto, todos, encorajados pela mãe, recusaram-se a adorar os deuses romanos. Públio, então, condenou a mãe e os filhos à morte, mas cada um sofreu um martírio diferente em locais separados. Januário, flagelado até a morte com açoites de chumbo. Félix e Filipe, espancados com tacos até a morte. Silvano, atirado de um precipício. Os 3 caçulas mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram decapitados. Santa Felicidade
foi forçada a presenciar o martírio cruel de cada um de seus 7 filhos. Segundo relatos, ela superou a dor natural da maternidade com a alegria da esperança cristã. O Papa São Gregório Magno chegou a dizer: chamarei, pois, essa mulher de Marte? Ela é mais que uma Marte, pois morreu 7 vezes antes de sua própria morte, pelas suas 7 remunerações de amor que enviou para precedê-la no rei. 4 meses depois da morte de seus filhos, em 23 de novembro, Santa Felicidade também foi decapitada, unindo-se aos seus filhos na glória. Ó Santa Felicidade, tu que não recuastes e entregastes os 7 frutos de seu ventre à misericórdia de Deus, intercedei a Deus para que nós também tenhamos a mesma coragem de enfrentar a perversidade em favor da verdade eterna de Deus. Amém. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Israel quer te escutar. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximava-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: Tu não és Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Caríssimos ouvintes, prestem bem atenção. Zombarias, caçoadas e insultos, tudo isso Jesus recebeu durante seu calvário na cruz. Jesus foi zombado e insultado até o último instante.
Hoje, a Igreja dedica sua liturgia a celebrar a festa de Cristo Rei. Essa festa foi introduzida no calendário da Igreja pelo Papa Pio XI em 1925, com o intuito de resistir ao crescimento de correntes anticatólicas que se opunham aos valores cristãos. Essa iniciativa teve como estopim a perseguição aos católicos no México durante a Guerra Civil, chamada de Revolta Cristera no México, quando os católicos se revoltaram contra a tirania maçônica do ditador Plutarco Elias Calles. Muitos religiosos foram fuzilados e muitos deles, ao morrerem, gritavam em oposição ao tirano o grito que ficaria também célebre entre os católicos cubanos, igualmente mortos na ditadura comunista de Fidel Castro. O grito era: Viva Cristo Rei! Hoje é dia de lembrarmos quem é o verdadeiro Senhor de todos nós. Ele é uma pessoa viva e não um símbolo ou mera lembrança. Ele é o Deus vivo de todas as nações e raças, e não uma lenda de zumbi ou mitologia de uma etnia específica. Deus é Deus de todos nós. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Mais do que isso, Jesus é nosso Deus Salvador, como professado de forma incontestável no credo católico. Esse nosso rei já deixou bem claro lá atrás: se perseguirem a mim, também perseguirão a vós. Jesus sempre profetizou que sua esposa, sua única esposa, seria perseguida aqui nesse mundo. Assim como ele foi zombado e desprezado, ela, a sua esposa, também seria zombada e desprezada. E claro, também todo aquele que permanecesse fiel ao ensinamento dela. Contra fatos não existem argumentos. Na semana passada listamos alguns episódios terríveis de perseguições e morticínios perpetrados por regimes autoritários contra a Igreja. Toda perseguição é sempre acompanhada das calúnias e difamações. Toda perseguição traz no seu bojo um pacote infindável de zombarias, escárnios, desprezos, insultos e provações. Quantas vezes não vemos, por exemplo, o riso de zombaria no meio universitário atirado sobre aquele jovem que carregar, por exemplo, um simples terço pelos corredores de nossas aparelhadas universidades? Quantas vezes não vimos o sorriso de deboche de alguém sobre a virgindade alheia? A virtude da castidade não tem sido nesses tempos que podem ser os últimos alvo de piadas e desconsiderações? Quantos católicos piedosos, com o intuito de demonstrar mais respeito e adoração pela Eucaristia, não foram censurados pelos próprios pastores por quererem receber a comunhão de joelhos? Por acaso esses mesmos pastores censurariam alguém que se ajoelhasse perante uma rainha ou um rei na Europa, por exemplo? Não, né? Por acaso o verdadeiro rei, cuja presença real celebramos na Eucaristia, não merece a devida genuflexão? Uma atitude de respeito ainda maior? Num gesto de adoração que só ele é merecedor? Quantas vezes não vemos pessoas ficarem magoadas, esbravejarem ao serem admoestadas por não se vestirem de forma adequada dentro do templo de Deus? Quantas vezes não vimos essas mesmas pessoas aceitarem docilmente as mesmas regras aplicadas às vestimentas dentro de um foro ou tribunal, sem bradarem uma única sílaba contra algum juiz ou promotor desse mundo? Não está claro aí que existe uma mentalidade pronta a despejar seus insultos e ressentimentos contra a esposa do rei e, ao contrário, adular e rastejar para as autoridades civis seculares de instituições tão corruptas quanto a antessala do inferno? Cristo é o Rei do Universo e deve reinar na sociedade. Seu reino é um reino de justiça, de paz e amor. Não há paz no mundo porque não há paz nas consciências. Apenas Cristo é capaz de conduzir o ser humano aos seus valores mais altos, reinando em suas almas e em seus corações. Mas a Igreja passará por uma dura perseguição e será vítima de escárnio e zombaria antes do último abalo cósmico desse mundo que passa. Por isso, não sejamos nós, que nos afirmamos seus seguidores, que nos ajuntaremos às legiões dos insensatos de plantão a bradar injúrias e insultos histéricos a Cristo Rei e também a sua única esposa aqui na terra, a Igreja, a Santa Mãe Igreja do Cristo Rei. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ó Senhor, envia teu Espírito para que saibamos escapar das armadilhas dos inimigos da Igreja. Amém. Você sabia? Veja, eu ouvi hoje sobre a origem dessa festa do Cristo Rei que foi instituída na década de 20 pelo Papa Pio XI. Tanto no programa passado e nesse, foi mencionado a revolta dos critérios no México. Tem mais alguns detalhes sobre esse evento histórico? Sim, o detalhe é o fato inequívoco da ação de uma ideologia maçônica francamente hostil à Igreja Católica, que tomou conta do poder no México, fazendo precipitar os acontecimentos violentos na época, e que por causa dessa hostilidade promulgou leis que inviabilizavam o culto da Igreja Católica, chegando a proibir o uso de batina pelos padres fora dos templos católicos. Que clima, hein? É importante saber que Plutarco Elias Calles foi filho bastardo de um pai alcoólatra que não dispunha de meios para cuidar da sua família e que mais tarde a abandonou. Sua mãe, Maria de Jesus Camponasso, morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Quem se encarregou dele foi seu tio, Juan Batista Calles, de quem tomou o sobrenome. Ateu convicto, Juan Batista educou seu sobrinho em um ódio fanático contra a igreja. Calles quis erradicar o catolicismo e criar uma nova forma de vida. Ele lia muitos livros e artigos de autores baseados no socialismo e quis o mesmo para o México. Minha nossa, como é importante uma educação religiosa correta, não é mesmo? Se ele não tivesse sido abandonado pelo pai, ele não teria sido educado pelo tio ateu e anticlerical, não é mesmo? Eu percebo que hoje as coisas não são muito diferentes não, né? A hostilidade contra a fé está crescendo de forma ostensiva nas escolas e universidades, inclusive nas chamadas PUCs, as Pontifícias Universidades Católicas. Pois é, mas se naquela época as coisas eram feitas às claras, hoje o cerco legislativo em torno das coisas da igreja é muito forte e feito no subterrâneo. A censura é tão eficiente que se instalou de forma tão indireta e disfarçada dentro da instituição católica que a doutrina legítima da igreja está sendo censurada por católicos dentro dela, notadamente os católicos que defendem partidos progressistas. Um exemplo, por favor. Ora, o silêncio que os padres militantes e simpatizantes de certa ideologia socializante dentro da igreja praticam vai de encontro ao parágrafo 2425, que condena as ideologias totalitárias associadas nos tempos atuais ao socialismo ou ao comunismo. Foram essas ideologias que povoaram o universo mental de Plutarco Elias Calles, na época em que ele passou a perseguir a Igreja Católica. Por isso, a Igreja, sabedora do passado, de perseguições e da índole dessas ideologias, condenou-as no catecismo no parágrafo ora citado. Ah, verdade. Você não vê eles abrindo a boca sobre isso. Repare que nós, aqui no programa Despertando com Jesus, sempre baseamos nossas reflexões em cima do catecismo e não em nossa opinião pessoal. Correto. Semana que vem, então, teremos mais programa Despertando com Jesus. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos,
Deus Filho, que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo, que nos mantém unidos à mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e todo o povo de Deus. Pedimos a fortaleza, a fé genuína para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime, nos dê coragem e compromisso com a Igreja e cada vez mais nos empenharmos pela causa do Seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na nossa morte, da nossa morte.